Olá! O desafio de hoje é falar de ciência e do dilema do cientista de explicar de uma maneira que possa ser compreendido pelo maior número de pessoas o que ele estuda. No caso de hoje, o objeto em discussão são os buracos negros. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é a astrofísica Lia Medeiros. Lia é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, especialista em testar as teorias da física nas condições extremas do espaço. Ela integrou a equipe de mais de 200 cientistas de todo o mundo que está por trás de um dos avanços mais significativos da astronomia até hoje, a primeira fotografia de um buraco negro. Lia, seja muito bem-vinda à Opinião Pernambuco. Muito obrigada, estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com vocês aqui. Muito obrigada. Lia, você atuou tanto na equipe que realizou as simulações teóricas, quanto em um dos 4 grupos que usou imagens captadas por telescópios para completar essa fotografia de um buraco negro. O que você fez em cada uma dessas pesquisas? Detalha um pouco da tua participação para a gente. Sim, então, eu estou trabalhando nesse projeto há mais de 7 anos, então, na verdade, eu já contribuí por, assim, muitos aspectos diferentes desses projetos. Então, meu doutorado estava focado principalmente em usar simulações para entender como que a variabilidade da imagem. O que eu quero dizer com isso é que a imagem não é completamente estática, assim, as coisas em volta do buraco negro, né, aquela matéria que está rodeando em volta do buraco negro, ficando quente e emitindo luz, aquilo tudo está se mexendo, né? Então, a imagem em si, a gente espera que essa imagem vai estar mudando. Então, no meu doutorado, eu usei simulações dessa matéria rodeando em volta do buraco negro e fiz previsões para a gente poder entender como que a variabilidade iria afetar o nosso instrumento em si, os nossos dados em si, e também para a gente poder se preparar para poder lidar com esses dados. Então, isso foi uma parte. Eu também contribuí para os times que fizeram a imagem de M87 também. Eu contribuí para vários dos outros projetos, né? Eu também contribuí por um projeto que está lidando com o fato que quando a gente está olhando o buraco negro no centro da nossa galáxia, que foi esse buraco negro que a gente acabou de publicar pouco tempo atrás, quando a gente está olhando para esse buraco negro, a gente tem que ver praticamente metade da galáxia, né? Então a gente tem que ver, assim, entre a gente e o buraco negro no centro da galáxia tem um monte de coisa, certo? Então, isso também afeta o que a gente está fazendo. Mas o que a minha contribuição principal para esse último projeto que a gente acabou de publicar, que é o buraco negro no centro da nossa galáxia, foi que a gente publicou 6 artigos principais e eu liderei o 6º artigo dessa série. E esse 6º artigo lida com essa questão de como que a gente pode usar essa imagem para testar teorias fundamentais da física. Eu tenho uma perguntinha guardada sobre esse 6º artigo, mas está mais para frente. Vamos devagar, vamos por aqui. Uhum. Você disse em uma entrevista que se apaixonou pela matemática por ela ser uma linguagem universal e capaz de fazer previsões. Essas previsões, você já falou dela, inclusive, nessa última fala. Quando foi que você percebeu que a matemática era tinha essa linguagem universal, e como foi essa descoberta na sua vida? Então, quando eu era criança, eu me mudei muitas vezes e mudei de país, mudei de língua e tudo mais. Então, desde pequena, eu percebi que a matemática era a mesma em todos os países. Então, eu foquei na matemática, porque a matemática parecia que valia a pena quando os outros temas na escola não pareciam que valiam tanto a pena para mim, porque se eu me mudasse, ia mudar tudo, né? Então, eu foquei na matemática. E foi, na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu estava fazendo cálculo, astrofísica e física no mesmo tempo, que aí eu, assim, não descobri, mas eu percebi por que a matemática era tão universal, que ela pode ser usada não só para entender o universo, né, explicar o universo, mas também para fazer previsões. Então, para mim, o buraco negro é o exemplo melhor disso, na verdade, porque o que aconteceu é que o Einstein criou uma teoria da gravidade e essa teoria, assim,
são equações matemáticas, certo? E outra pessoa, na verdade, pegou essas equações e foi meio que explorando quais seriam as consequências dessas equações. E foi nisso que eles descobriram que essas equações estavam prevendo um objeto, assim, muito esquisito, que ninguém tinha imaginado que pudesse acontecer, que pudesse existir, um buraco negro. E o que eu acho tão impressionante, o que, assim, para mim é tão especial da ciência, é que uma equação matemática pode prever um objeto, assim, que a gente nunca poderia ter nem imaginado. E não só isso, mas 100 anos depois dessa teoria, a gente vê uma imagem desse objeto, e é exatamente o que é previsto por essas equações de mais de 100 anos atrás. Mesmo sabendo que não tem como pegarmos um buraco negro e estudá-lo em um laboratório. Da mesma forma que não é possível viajar até um para analisá-lo, coletar amostras, porque os buracos negros... Mas a pergunta é por que eles atraem tanta atenção dos astrofísicos, né? E assim, os astrofísicos parecem ter um verdadeiro fascínio pelos buracos negros. Por quê? Então, eu acho que, na verdade, não é só os astrofísicos. Eu acho que muita gente tem essa fascinação. Eu acho que, assim, você vê quantos filmes não foram feitos com buracos negros, né? Eu acho que tem, assim... São misteriosos e são, sei lá, é uma coisa tão contra tudo que a gente tinha esperado, sabe? Que tem esse fascínio. Mas também tem muitas razões científicas para isso também. Então, por exemplo, para mim, quando eu estou usando esses objetos para testar teorias fundamentais, por que eu estou fazendo isso? Hoje em dia, na física moderna, no meu ponto de vista, a gente tem duas teorias que são as teorias principais da física moderna. Uma é a teoria do Einstein da gravidade, relatividade geral, e a outra é a física quântica, que é uma teoria que explica o comportamento de coisas bem pequenas, como partículas subatômicas, por exemplo. E as duas teorias foram testadas muitas vezes, assim, individualmente, né? Mas a gente não sabe como juntar essas duas teorias. Isso é, na minha opinião, o maior problema da física teórica de hoje em dia, é como que você pode juntar essas duas teorias. E é muito difícil você poder testar como que essas duas teorias vão interagir uma com a outra, porque você precisa de um objeto, um experimento, um fenômeno que você realmente precise das duas teorias para explicar. E o buraco negro é o objeto perfeito para isso, entendeu? É como se fosse assim, por definição, é a coisa perfeita para fazer esse tipo de teste, entendeu? Então, é realmente uma oportunidade única que a gente tem para poder testar essas duas teorias. Então, por isso que, mesmo sendo que eles estão bem distantes e a gente não pode ter um aqui no nosso laboratório, mesmo assim, é o melhor laboratório que a gente tem para testar isso. Aproveitar o embalo dessa sua fala e perguntar: é possível explicar o que é um buraco negro para um leigo? E qual seria essa explicação? Então, eu adoro explicar isso. Na verdade, eu passo muito tempo indo para escolas e falando com alunos sobre isso, porque eu acho que eu brinco que um buraco negro é um ótimo jeito de você meio que pegar as crianças quando elas são pequenas e fazerem elas ficarem interessadas na ciência, porque são objetos, assim, muito interessantes. E o jeito que eu gosto de explicar é o seguinte: segundo a teoria da gravidade do Einstein, a gravidade, na verdade, é a geometria. O que eu quero dizer com isso é que todo mundo vive no espaço de 3 dimensões, né? A gente sabe que a gente vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, né? Ótimo, 3 dimensões. Mas a gente também está se movimentando pelo tempo. Mas a gente não pensa do tempo como se fosse uma quarta dimensão. Mas, segundo essa teoria, a gente tem que pensar sobre o tempo como uma quarta dimensão. E o que essa teoria fala é que a gravidade, na verdade, é uma curvatura dessas 4 dimensões. Então, o que é um buraco negro? É uma região do tempo e espaço onde a curvatura é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Um jeito mais simples de pensar sobre isso, se essa teoria é muito, muito diferente, é só que é uma região do espaço que tem um campo gravitacional extremo, que é tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. E assim, se você quisesse, por exemplo, fazer um buraco negro da nossa Terra,
Você poderia fazer isso, assim, teoricamente, você não poderia fisicamente, mas se você fosse fazer isso teoricamente, você teria que pegar a Terra toda, esmagar ela para ela ficar bem pequenininha, mais ou menos o tamanho, assim, de uma uva. Entendeu? Então, assim, você não precisa ter uma matéria específica para poder fazer um buraco negro, mas qualquer matéria de qualquer massa tem algum tamanho que você pode esmagar aquela matéria para ficar daquele tamanho que você iria criar um buraco negro. E no exemplo da Terra, esse tamanho é bem, bem, bem pequeno. É uma coisa assim, ridiculamente pequena, né? Uma densidade ridícula que a gente não consegue imaginar no nosso dia a dia. Mas tem propriedades muito interessantes por causa disso também. E seguindo nesse nosso desafio de falar de ciência de uma maneira mais leve, mais palpável, por que é importante estudar os buracos negros? Seria porque eles são elementos essenciais para entender a evolução do universo? Ou tem outros motivos que eu não sei? Então, isso é um dos motivos. Eu acho que não é o motivo mais importante para mim, pessoalmente, mas eu acho que tem gente que estuda o buraco negro por causa disso. Para mim, eu gosto de usar buracos negros no espaço para testar teorias fundamentais, especificamente a gravidade, e talvez algum dia como que a gravidade está interagindo com física quântica. Então, para mim, pessoalmente, o que eu acho mais legal é que a gente pode usar esses objetos como laboratórios. E eu estou focando agora nessa parte da gravidade, mas também são laboratórios excelentes para a gente poder entender o que está acontecendo com a matéria numa região que tem assim temperaturas muito extremas, por exemplo, né? Então, na verdade, fica tão quente que a matéria vira um plasma. Então, você tem um monte de partículas com carga se movimentando dentro de um campo magnético, tem um monte de efeitos muito interessantes que estão acontecendo, e cria como se fosse uma espécie de viscosidade, mas é diferente da viscosidade que a gente vê com fluidos, entendeu? Então, assim, tem um monte de outra física e outra ciência que você pode testar usando esses objetos, porque eles são tão extremos. Paradinha rápida para o intervalo, a gente está falando com Lia Medeiros, astrofísica e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela participou do projeto que capturou a primeira imagem de um buraco negro. A gente volta já. A Opinião Pernambuco está de volta conversando com Lia Medeiros, astrofísica e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, em Nova Jersey, que participou do projeto que capturou a primeira imagem de um buraco negro. Lia, quando muita gente pensa em um buraco negro, lembra do filme Interestelar, de 2014. Você já me disse que não assistiu, né? Não, mas eu assisti alguns pedaços. Eu não assisto muito esse tipo de filme, Tá. porque quando eles fazem alguma coisa que não é científico, me incomoda muito. Então eu não consigo. A pergunta vai por aí, vamos questionar isso. No filme, os astronautas entram em um buraco negro, chegam a outra galáxia e sofrem todas as consequências da relação do tempo, que passa a contar de maneira diferente, né, com relação à Terra. Mas eles mostram, em 2014, uma imagem do buraco negro. O que é que tem de coerente, o que é que tem de real nessa imagem? Essa você pode falar? Sim, sim, a imagem eu já vi. E quando isso saiu, a gente já estava fazendo simulações dessa imagem também há muito tempo, na verdade. E teve físicos muito bons que trabalharam nesse projeto, mas o que acontece são duas coisas, na verdade. O primeiro efeito é que os físicos querem fazer a imagem realística, mas os diretores querem fazer uma imagem bonita. Então, mesmo sendo que tinha físicos muito bons trabalhando nesse projeto, a imagem final não inclui todos os efeitos físicos que você iria esperar, porque foi uma escolha dos diretores do filme que eles preferiam mudar a imagem para ser menos realística, para ficar mais bonita. Entendeu? Então, por exemplo, o fato que os dois lados da imagem tem mais ou menos o mesmo brilho, isso não é realístico. A outra parte é que nem todos os buracos negros vão ter a mesma imagem.
isso é uma coisa interessante, na verdade, porque o buraco negro em si, a gente acha que vai ser praticamente a mesma coisa, que na verdade é uma previsão muito interessante dessa teoria da relatividade do Einstein, porque buracos negros são especiais, que eles vão ser praticamente a mesma coisa a qualquer tamanho. Mas a matéria rodeando em volta do buraco negro não necessariamente vai estar assim, se comportando da mesma maneira. Então, o buraco negro naquele filme, eles estão assumindo que vai ter um disco de matéria bem fininho que vai estar rodeando em volta desse buraco negro. Isso acontece quando o buraco negro está comendo bastante, então tem bastante matéria caindo dentro do buraco negro. Mas para o buraco negro no centro da nossa galáxia e também o buraco negro no centro da galáxia M87, que foi o primeiro buraco negro que a gente conseguiu fotografar, para esses dois buracos negros, eles estão comendo muito, muito pouco. Então, eles nunca vão ter um disco fininho, entendeu? Eles vão ter um disco muito mais grosso. É como se fosse, assim, uma rosquinha em volta do buraco negro, em vez de um disco. Então, muitos dos detalhes que você vê naquela imagem no filme são por causa desse disco fino. E não tem nenhum telescópio que vai conseguir ver alguma coisa assim para M87 e o buraco negro na nossa galáxia, porque a gente não tem um disco fino assim, entendeu? É uma situação bem diferente, na verdade. Você coordenou um dos 6 artigos que são fruto dessa pesquisa sobre os buracos negros, né? O que é que você pode falar de maneira compreensiva sobre esse artigo, sobre essa pesquisa que usa a imagem de um buraco negro para testar a teoria da gravidade de Einstein? Sim, ótimo. O que é importante saber, assim, a coisa mais simples, mais prática que você tem que saber é que a teoria da relatividade do Einstein prevê um buraco negro muito específico. Não é só um buraco negro ou não um buraco negro, mas é um buraco negro bem específico. Então, se a gente vê um buraco negro que é um pouquinho diferente do que é previsto por essa teoria, a gente sabe que tem que ter alguma coisa errada, entendeu? Alguma coisa está faltando nessa teoria, ou a gente não está entendendo alguma coisa fundamental sobre como o universo funciona e como buracos negros funcionam. Então, o que a gente está testando, na verdade, é se o buraco negro no espaço é consistente com aquele buraco negro bem específico que é previsto por essa teoria. Especificamente, na imagem você vê um anel, certo? O tamanho daquele anel tem que ser consistente com a previsão da teoria. É isso que a gente usa, na verdade, para fazer quase todos os testes que a gente acaba fazendo nesse artigo. A gente mede esse tamanho e a gente compara esse tamanho que a gente está medindo na imagem com as previsões, e o resultado é que é completamente consistente com as previsões, e aí também a gente compara esse mesmo tamanho com outras teorias, e a gente consegue, assim, eu não estou falando que a gente está desprovando todas as outras teorias, mas tem algumas que a gente consegue desprovar e algumas que a gente consegue, assim, eliminar partes das possibilidades daquela teoria. Então, eu acho que, assim, eu acho que é simples de entender, né? Porque é um círculo e a gente está usando o tamanho desse círculo, né? E esse tamanho desse círculo acaba sendo super importante. Essa foto, né, a foto do buraco negro, foi um grande feito para a humanidade, né? Vamos considerar. Mas qual o seu próximo desafio como pesquisadora de buracos negros? Até onde você acredita que pode chegar a pesquisa? Eu estou falando de você, mas eu sei que tem uma equipe inteira junto com você. Então, eu vou falar especificamente sobre um projeto que é meu mesmo, assim, não um projeto grande da colaboração, mas um projeto que eu estou liderando com uns 3 colaboradores. E o que a gente está fazendo, a gente está desenvolvendo um algoritmo novo para lidar com os dados da colaboração. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando como se fosse uma biblioteca gigante de simulações, de imagens simuladas, e a gente está usando isso, e o nosso algoritmo está aprendendo como que é a imagem de um buraco negro usando essas simulações, e aí consegue criar uma imagem de uma resolução bem mais alta do que a gente tem publicado até agora, que é consistente com os dados que a gente está observando, mas também consistente com
essa biblioteca de simulações que a gente tem. Então, é um algoritmo que eu acho que pode realmente avançar o que a gente está fazendo na colaboração. Eu acho que pode, talvez, melhorar a nossa resolução um fator de 2, mais ou menos. Vai ser legal. A gente tem mais uns 5 minutos aí que vamos nos voltar agora para essa pessoa que pode estar nos vendo, esse estudante que pode estar nos vendo, ou essa pessoa que tem curiosidade sobre esses temas, né? Muito da pesquisa feita na astronomia não tem um sentido prático. Isso pode até ser agressivo para você, mas vamos lá. Eu estou falando do ponto de vista do leigo. Não tem um sentido prático, embora tenhamos muitas aplicações tecnológicas e isso atrai. Você acha que as aplicações tecnológicas feitas com que o público leigo esteja cada vez mais interessado, são elas que fazem, que geram esse interesse em astronomia? Para falar a verdade, não. Eu acho que não é. Eu acho que tem muita pouca gente na astronomia que está fazendo astronomia por causa disso, na verdade. Eu acho que a gente faz astronomia por curiosidade. E o que eu gosto de falar é que se você olhar assim as primeiras civilizações humanas, né, desde o comecinho da civilização, todas as civilizações, praticamente todas, tinham alguma espécie de astronomia, né? Todos os humanos olham para cima e querem entender o nosso lugar no universo. E isso é uma experiência, assim, única da humanidade, né? Os animais não fazem isso, mas a gente tem essa curiosidade, a gente quer entender como que funciona o universo e como que a gente encaixa nesse universo. Então, eu acho que é uma coisa que todas as sociedades fizeram e fazem, e é uma coisa que toda a história toda da humanidade, a gente está sempre tentando entender isso. E, claro, tem muitos coisas tecnológicas ou outras coisas assim que vêm da astronomia de um modo ou outro. Por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está tentando entender mais sobre as teorias mais fundamentais do universo. E você nunca sabe, quando você está fazendo uma ciência bem fundamental, você nunca sabe qual que vai ser o efeito disso, né? Por exemplo, quando o Einstein estava fazendo essa teoria da relatividade geral, todo mundo, para ele, estava falando assim, por que isso não vai ser útil, isso não vai mudar nada no nosso dia a dia. E hoje em dia a gente usa GPS, por exemplo, que precisa dessa teoria para a gente poder usar GPS. A gente usa isso todos os dias. Física quântica, todo mundo achando, por que você está fazendo isso? Como que isso vai ser útil no nosso dia a dia? Muita da tecnologia que a gente usa hoje em dia não seria possível sem essa teoria, entendeu? Então, quando você está fazendo ciência, você está fazendo ciência por curiosidade e para avançar a sabedoria humana, mas sabendo que você nunca pode prever qual vai ser o efeito na humanidade desse resultado. Entendeu? É uma coisa meio aberto e você não está fazendo isso para criar um celular melhor, entendeu? Não é por isso que eu trabalho no meu dia a dia, mas você não sabe qual vai ser o efeito, entendeu? Então, por exemplo, algoritmos para fazer imagens podem ser usados também para imagens para aplicações médicas, sabe? Você nunca sabe qual vai ser o uso, na verdade. Você é uma pesquisadora muito nova. Eu vou cometer a indelicadeza de perguntar a sua idade. 31 anos. Ok. Era só para introduzir a próxima pergunta. Você sabe que é um exemplo para muitas meninas jovens interessadas em astronomia. Que mensagem você, aos 31 anos, daria para essas meninas? O que eu gosto de falar é que eu não gosto de fingir que não tem problema nenhum. Eu acho que tem ainda uma dificuldade, eu acho que ainda temos ainda trabalho a fazer, né, para melhorar o clima para a gente, mas o que eu quero deixar muito claro é que as mulheres que eu conheço, eu incluída nisso também, que estão na ciência, a gente quer estar aqui para vocês, entendeu? A gente quer te acolher de braços abertos, pode vir, que a gente vai estar aqui com vocês, cada passo do seu caminho e cada dia tentando criar um clima melhor para vocês. E pode vir que você não vai estar sozinha, você vai ser apoiada. É como se fosse assim um exército de mulheres que está assim, que ninguém vê, mas está ali, sabe? E
cada uma apoiando as outras e cada dia criando um clima melhor para todos nós. A Opinião Pernambuco está encerrando. A gente agradece demais a presença de Lia Medeiros, astrofísica, que está lá em Princeton, nos Estados Unidos, que parou a pesquisa dela, o trabalho dela, para atender a gente. Ela participou do projeto que capturou a primeira imagem de um buraco negro. Esse foi o tema da nossa conversa hoje. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas do nosso programa, vai lá no YouTube e pesquisa assim, Opinião Pernambuco 2022. Você vai encontrar uma playlist com todos os programas do ano. A gente fica por aqui. Até um próximo encontro.